Educação infantil do e no campo. Marcos legais da educação infantil do e no campo. A LDB 9394/96, apesar de não mencionar a educação do campo propriamente dita, em seu artigo 28, admite a possível adequação do currículo e de metodologias apropriadas ao meio rural. Com a realização da primeira Conferência Nacional por uma Educação do Campo, em 1998, articulada por diversos segmentos da sociedade, com destaque os movimentos sociais, a educação do campo começa a ganhar espaço no cenário nacional. A Resolução número 1 do CNE-SEB, de abril de 2002, que instituiu as diretrizes operacionais para a educação básica das escolas do campo, e a Resolução número 2, CNE-SEB, de abril de 2008, que instituiu as diretrizes complementares, asseguraram o reconhecimento da educação do campo como modalidade específica e a definição da identidade da escola do campo. Em 2009, como resultado da luta de diferentes segmentos sociais, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, DCNEI, Resolução CNE-SEB número 5 de 2009, incorporaram aspectos das diretrizes operacionais para a educação básica das escolas do campo e apontam pela primeira vez na legislação da área a necessidade de elaboração de propostas pedagógicas específicas para as crianças do campo. O Decreto 7.352, de 4 de novembro de 2010, dispõe sobre a Política Nacional de Educação do Campo e sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, PRONERA, e reforça a necessidade de ampliação e qualificação da oferta de educação infantil do campo. Por fim, o PNE, Lei 13.005/2014, na Meta 1, que se refere à educação infantil, traz na Estratégia 10 a necessidade de fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas na educação infantil nas respectivas comunidades. Por que educação infantil do e no campo? Porque constitui-se uma luta social pelo acesso dos trabalhadores do campo à educação, e não a qualquer educação, feita por eles mesmos e não apenas em seu nome. A educação do campo não é para e nem com, mas sim dos camponeses, expressão legítima de uma pedagogia do oprimido. Quem são essas crianças? Segundo a DCNEI, são sujeitos históricos e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. De quem as crianças da educação infantil do e no campo são filhas? São filhas de agricultores familiares, dos extrativistas, dos pescadores artesanais, dos ribeirinhos, dos assentados e acampados da reforma agrária, dos trabalhadores assalariados rurais, dos quilombolas, dos caiçaras, dos povos da floresta, dos caboclos e de outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural. Vejam alguns exemplos de onde nós podemos encontrar essas crianças: em creches e escolas indígenas, em assentamentos e acampamentos, em escolas quilombolas, em escolas urbanas que atendem alunos do campo.
Quais são os desafios da educação infantil do e no campo? Fechamento de escolas. Apesar da Lei 12.960 de 2014 estabelecer regras para o fechamento de escolas do campo, muitas continuam sendo fechadas. A formação específica dos professores da educação infantil do e no campo. Construção de creches no campo para a população campesina. Melhora da infraestrutura das escolas do campo já existentes. Construção da proposta pedagógica considerando as especificidades do povo campesino. Material didático específico e o multisseriado. Na Resolução número 2 de 2008, no artigo 3º, parágrafo 2º, diz que em nenhuma hipótese são agrupadas em uma mesma turma crianças de educação infantil com crianças do ensino fundamental. Vejam agora relatos de quem lida com a educação infantil do e no campo. Não me lembro de todos, mas ao longo desses 3 anos aí foram mais de 3 cursos. O último agora teve a duração de 1 ano. Eu costumo dizer que ele foi assim, um divisor de água para a minha vida, porque ele teve, primeiro que ele teve a duração de 1 ano, né? Então assim, teve 20 temáticas que foram assim, essenciais. O FRB ofereceu um e o outro foi a UNEB, do IN, que veio a ajudar, mas para nós, infelizmente, até o momento, quando chegamos aí com a leitura, não tem nada assim que está nos contemplando. É mais aquilo que quer empurrar de garganta abaixo algo que eles não conhecem a realidade, e aí vai lá, empurra para o professor. Estamos aí na construção do nosso currículo, e aí nós estamos fazendo essas mudanças, né, trazendo para a nossa realidade e aí modificando. Então, até o momento que eu li, não está contemplando a educação do campo, de forma nenhuma, assim. Eu não vejo onde está contemplando a educação do campo, né? Aí, como é uma turma muito seriado, então, o meu primeiro ano eu trabalhei com a educação infantil e o ensino fundamental, então eu deixava ali eles uns 15 minutos, 20 minutos, eles brincando, enquanto estava organizando os outros. Então, infelizmente, eu tenho que te dizer que alguém ficou de lado, assim. Em algum momento a educação infantil ficou de lado, em algum momento o fundamental ficou, porque são 4 turmas e não é fácil. Com turma de 4 e de 5 anos, viu? Nas escolas mesmo. As escolas atendem essas crianças. A maior necessidade da educação infantil no campo é justamente a permanência das crianças lá, perto das famílias, entendeu? Para elas não terem que se deslocar muito longe, sair do campo para vir para a cidade. Então, é essa necessidade de ter a sala de aula de educação infantil. É importante que a criança esteja no seu local de moradia, né? Ele mora no campo, precisa que eles estejam ali. Então, da participação das famílias, as famílias estão sempre participando, as famílias não deixam de comparecer às chamadas das escolas para acompanhar todo o trabalho. Tivemos agora recente uma formação de educação infantil no campo, feito pela UESB, através do curso de formação Forma Campo, onde especialistas, doutores, né, da educação infantil deram essa formação com atividades, com oficina, para melhorar a prática docente em sala de aula dos profissionais de educação infantil que trabalham no campo. Essa escola tem um BPP, nós temos um coordenador pedagógico também, fazendo vários movimentos, né? Primeiro, no sentido da reformulação do PPP, sob a orientação do Forma Campo, que a escola está participando. A escolha do gestor ainda não é por eleição pela comunidade, né? É indicação da própria Secretaria de Educação. E se tratando de uma comunidade quilombola, sempre foi trabalhado pensando nessa questão da memória, da ancestralidade, seguindo todas as orientações também das nossas diretrizes municipais quilombolas que a gente tem desde 2019.